É exatamente sobre o Desenrola Brasil, o tema da nossa entrevista. A partir de agora, já recebo aqui nos estúdios a advogada especialista em direito bancário, doutora Adriana Malezan, que vai conversar com a gente sobre esse programa emergencial Desenrolar o Brasil. É muita gente com dívida, qual é a faixa, né, atingida aí para a população, dívidas até 5 mil, dívidas passando de 5 mil, ou seja, o ponto a ponto do Desenrola a partir de agora. Vamos à entrevista? Entrevista. Bom dia, doutora Adriana, bem-vinda à Rio FM. Satisfação tê-la aqui nos estúdios. Muito bom dia, Priscila, o André, né, que deve estar nos ouvindo. Senti falta dele por aqui, a todos os ouvintes, mas já fiquei sabendo que tem outro André aqui. É, o André Xará, nosso DJ. Aqui sempre tem um André para compartilhar a nossa rotina diária no jornalismo. É uma alegria muito grande estar com vocês, viu? A gente que agradece. A gente fez questão de te convidar exatamente para tirar dúvidas dos nossos ouvintes. Até porque o Desenrola, ele foi criado, né, aí um programa de forma emergencial elaborado pelo governo federal para trazer aí esse momento, combater esse momento de crise econômica no Brasil por conta da inadimplência. Foi um caminho adotado que a senhora acredita que realmente pode melhorar esse cenário no nosso país, doutora? Eu acredito, assim, que é bem viável, até para a pessoa parar e olhar para a sua situação financeira, porque ninguém quer ficar com o nome negativado e não ter acesso às linhas de crédito. Eu acho que é algo até indigno, né? Porque todo mundo, em algum momento, precisa de um banco. Hoje em dia, dinheiro mesmo. É bem complicado, a gente usa muito dinheiro de crédito, né? De online. Então, eu acho um programa bastante viável. É importante a gente parar e olhar para esse momento. Agora a gente tem que entender as etapas, né? O que é que a gente precisa saber do Desenrola Brasil? Eles são 2 etapas. Na verdade, o que seria a segunda etapa foi puxada para a primeira, que são as pessoas que têm renda acima de 2,5 salários, 2 salários mínimos. Então, essas pessoas é que estão vindo para essa primeira etapa. Certo. E até 20 salários. Então, dívidas não tem uma limitação. A negociação está sendo diretamente com os bancos, por enquanto, nesse momento, diretamente com os bancos. O que a gente pede para ficar atento é que o interessante, que a gente chama a atenção das pessoas, que o interessante seria aguardar para a próxima fase, que se inicia em setembro. Por quê, Priscila? Essa próxima fase, que são pessoas que ganham abaixo de 2 salários e que podem parcelar até 5 mil reais, esse parcelamento ela vai ter um aporte aí do Fundo Garantidor de Operações. Então, serão operações que passarão a ter uma garantia. Quando se tem garantia, as condições normalmente sempre ficam melhores. Então, de repente, se o banco, nesse momento, está lhe dando 80% de desconto na dívida e ainda parcelando, sei lá, com um juro de 1,99%, que é o máximo que pode chegar, nas operações com garantia, muitas vezes o desconto será maior e o juro menor. Porque essa é a característica de operações com garantia. Nessa primeira fase agora, não está tendo essa garantia e os parcelamentos são diretamente com os agentes financeiros. Entendi, com as instituições bancárias. Justamente. Né? Então, a dica da senhora é exatamente para o próximo momento. Aguardar o próximo momento, porque eu acredito que aí sim a gente tem uma condição melhor pela característica que passará a ter essas operações, Certo. que é essa garantia do FGO para as operações de até 5 mil reais. Mas mais importante ainda, Priscila, é que a pessoa tivesse ali uma condição de quitar à vista. Por quê? Nessas dívidas, como elas já estão ali com 3 anos, muitas com 3 anos, algumas até com 4 anos, por quê? São dívidas negativadas de 1 de 2019 até dezembro de 2022. Então, são dívidas que já estão num período que os bancos meio que já esqueceram aquilo ali. O banco já assumiu aquilo no prejuízo. Então, a partir desse momento, é lucro. Por isso que você chegando ali com o din-din para pagar, você chega com aquela moral, né, doutora? Então, assim, muitas vezes você consegue até 95% de desconto. Então, as pessoas têm que ficar atento a isso. Ah, mas eu preciso parcelar, não tenho condição de quitar. Vai ter essa oportunidade, o que a gente recomenda que seja na segunda etapa, a partir de setembro. Mas o mais importante é, dentro desse parcelamento, olhar a minha dívida como um todo.
Se eu tenho dívida em 2, 3, 4 bancos, não adianta eu querer também parcelar com um banco e não conseguir regularizar com outro. Deixar aquela pendência lá, né, doutora? Ou assumir uma parcela que vai continuar comprometendo muito do seu rendimento mensal. Aí você aperta de um lado, folga do outro, depois não vai ter o dinheiro para as coisas básicas da vida, porque, né? Porque assim, por mais que tenha a garantia do FGO, não significa que se a pessoa ficar inadimplente, a dívida não será cobrada novamente pelo banco. Muito pelo contrário. Aí vira uma bola de neve, né? Muito pelo contrário. O banco ele é obrigado a continuar cobrando com o mesmo rigor que ele cobrou até então. Mas existe ainda um outro remédio para que as pessoas saibam, Priscila, que é a lei do superendividamento. É uma lei relativamente jovem, né? Ela é do ano de 2021 e ela também é para as pessoas que estão com esses problemas financeiros. Então, assim, a gente tem muitos aposentados, nós temos muitos funcionários públicos que fazem uso do consignado. E acaba que vai virando ali um comprometimento de 40%, 50% do rendimento. O salário fica desse tamanho, ó, o que entra não dá para nada mais. E a lei do superendividamento, ela tem esse objetivo de reunir todos os credores em uma única audiência e nessa audiência a gente apresentar um plano de recuperação, um plano de acordo com todos esses bancos. Com isso, a gente faz com que a parcela volte a caber no orçamento, que não prejudique o que é chamado de mínimo existencial pela lei. O que é o mínimo existencial? Aquilo que eu tenho no meu dia a dia, água, luz, telefone, comida, aquilo que a gente não pode ficar sem. Então, a lei ela vem para proteger esse mínimo existencial. Perfeito. Porque hoje, por incrível que pareça, tem pessoas que às vezes estão tendo 70% de comprometimento do seu rendimento com bancos. Que é uma situação bem delicada. E a gente sempre alerta, né? Com os cuidados. Eu sei que na hora da emoção, do desespero, da dívida, a pessoa corre, faz um empréstimo. Sempre tem alguém, sabe? Sempre tem algum panfleto aí na rua, sempre tem um muro pintado. Tá precisando de dinheiro? Liga e tal. Só que tem que ter muito cuidado nesse sentido. Principalmente idosos, pessoas mais vulneráveis, que não têm o conhecimento, porque acaba comprometendo a renda, como a doutora está explicando aqui pra gente, e depois acaba sobrevivendo, né? Nem vivendo, é sobrevivendo mesmo. E aí, com a necessidade de fazer novos empréstimos ou pegar dinheiro emprestado com alguém da família, isso enrola cada vez mais a vida, né? E a questão financeira, ela mexe não só com o nosso bolso, mas com o aspecto emocional, com a nossa vida familiar, com a vizinhança, com tudo aquilo que a gente precisa no dia a dia. A senhora deve acompanhar isso, né, doutora? Justamente, eu falo que a saúde financeira, depois da saúde física, é uma das melhores que a gente tem que cuidar. Porque a gente tem que estar com uma saúde financeira bem para que a gente consiga manter também uma saúde emocional, uma saúde física equilibrada, né? Quem é que dorme direito, quem é que consegue trabalhar de uma forma correta, tranquila, focada, sabendo que está cheio de credores, está ligação o tempo todo, né? Então é importante que a gente olhe para o problema, veja que tem uma solução, sabe, Priscila? Essa lei do superendividamento mesmo é uma lei pouco falada, as pessoas praticamente não conhecem. Existe uma solução e a gente ficar assim, relegando para um segundo plano é ruim. É importante que a gente veja que tem uma solução e como cada um pode agir naquele momento. E é uma coisa que só ele pode fazer, né? Só quem está com aquela dor é que pode fazer por ele próprio. Eu sei que muitas vezes é um tema até complicado, da pessoa chega com vergonha de falar, né? Não fica à vontade para expor a sua vida financeira, quase ninguém tem essa liberdade de falar, mas é importante que, diante de um profissional, sabendo que a gente tem todo um sigilo, né? A gente vai conduzir da melhor forma possível para que ele volte a ter um equilíbrio financeiro na sua vida familiar. Isso é fundamental, gente. A inadimplência mexe com a vida de muitas famílias. Para vocês terem ideia, né, o programa lançado pelo governo federal espera beneficiar cerca de 70 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Ou seja, é muita gente em diversas esferas da sociedade, né, em diversas camadas, não é, doutora? E a gente fica com essa preocupação de trazer todos os detalhes da informação para que você também não caia em outra cilada, em outra armadilha e possa organizar a sua vida financeira. Então, para a gente reforçar aqui a orientação que a senhora dá, está nos ouvindo agora, está com dívidas, qual o primeiro passo que é que deve buscar a partir de agora? Deve fazer um levantamento, por exemplo, começar, deixa eu ver direitinho aqui quanto eu estou devendo, vou conversar com o banco, ver como é que está a minha situação para depois buscar o benefício do programa?
Então, o que a gente fala, Priscila, assim, primeiro olhar a situação como um todo. Não Certo. adianta a gente pegar pontualmente um ou outro banco. É importante que você faça esse levantamento de tudo que está devendo. Olhe todo o seu comprometimento mensal, quanto é, qual que é o seu mínimo existencial. Bom, eu preciso de X para o meu mínimo existencial. Isso aqui eu não posso mexer, eu não posso comprometer com o banco. Sim. Porque se eu fizer esse compromisso, eu vou acabar me enrolando futuramente de novo. E aí vai ser o E não Enrola há o Brasil, né? E não há o Enrola, perdão enrola. da dívida. As É. pessoas têm que saber disso. Existe a garantia, vai existir essa garantia lá a partir de setembro, mas não é o perdão da dívida, Sim. né? A pessoa voltou a ficar inadimplente, voltar a ser cobrado. Um outro ponto importante que já está acontecendo, Priscila, é assim, pessoas usando da maldade, né? Como tem muitos golpes por aí, principalmente no WhatsApp, já enviando links em nomes de bancos, falando que é do Desenrola, trazendo inclusive informações. Eles conseguem, inclusive, trazer informação real da dívida. A gente não sabe bem como, mas eles trazem essas informações, se passando pelo banco. Hoje em dia o CPF da gente é uma loucura, não é? E solicitando ali um pagamento para quitar a dívida. Então, assim, não respondam essas mensagens. Vá diretamente, nesse primeiro momento, diretamente à sua instituição bancária, negocie diretamente com o seu banco. Em setembro, a negociação vai ser feita todo pelo gov.br. Então, quem tem o aplicativo ou quem não tem, já baixa o aplicativo, né, do governo, gov.br, porque nessa segunda etapa, todas as negociações serão feitas dentro do aplicativo. Então, não aceitem nenhum link, não aceitem nenhuma ligação, Cuidado, né? cuidado. Vá diretamente ao banco, que é realmente a forma mais segura. É verdade. Essa coisa de que alguém vai facilitar a sua vida. Clique aqui, muita armadilha, muito golpe. A gente faz questão de alertar. Por isso que a gente trouxe um especialista, uma profissional gabaritada para falar sobre esse assunto. Busque auxílio, consultoria com quem entende do assunto. Doutora Adriana Malezan, quero agradecer a sua passagem aqui. Como as pessoas fazem para entrar em contato na rede social, até para tirar mais dúvidas, né? Sim. Eu sei que as dúvidas não se esgotam aqui na bancada do jornal, porque sempre tem alguém... E é muito particular, cada um tem uma situação Justamente. individualizada. Como é que a gente entra em contato com a senhora? Tem meu Instagram, né, Priscila? Adriana Malezan, o sobrenome deve estar aparecendo ali, tá, né, Priscila? Vou falar como Fale aí. é. Adriana Malezan é super fácil. M-A-L-L, é isso? Isso. E-Z-A-N. Fácil, Isso. fácil. Vai ver uma doutora bem chique, bonita, lá do Instagram, a doutora Adriana. Isso, um prazer estar com vocês, né? Estou à disposição quando precisar, novamente, é só chamar que a gente vem. Voltaremos. E para falar sobre outras dicas, né, nesse cenário do direito bancário, direito financeiro, empresarial, porque eu sei que tem muita coisa aí pra gente golpe trazer. Pix, viu, Priscila? É uma coisa que a gente não falou. Vamos falar, vamos agendar para falar sobre o golpe do Pix, porque o Pix realmente tem crescido bastante. O último levantamento que a gente trouxe aqui, até da Receita Federal, na declaração do imposto de renda, muita informação nova, né? Muitos golpes Exatamente, diariamente. onde tem dinheiro, onde tem novidade, os bandidos se especializam rapidinho, né? Impressionante. Justamente. E a gente não vê mais o dinheiro físico na praça, né? A Casa da Moeda aí não tá nem trazendo mais, fabricando. É uma novidade ver um dinheiro, uma espécie, um papel. Então, os golpistas se aproveitam de todo o sistema de internet, informática, então muito cuidado mesmo. Já está convidada para falar sobre o Pix, tá bom, doutora? Obrigada, Obrigada um bom dia a todos. mesmo. A gente que agradece.